Nesse mês de junho, o nosso tema é Um Só Povo. É o tema da nossa conferência e nós temos falado que a igreja é um povo. A igreja não é um prédio e é tão fácil a gente, assim, na nossa mente, no nosso imaginário, associar igreja com lugar. A igreja é um lugar para onde eu vou. A igreja é uma programação a qual eu atendo. Mas não, a Bíblia vai nos mostrar que a igreja é um povo, é uma família espiritual da qual eu faço parte, é um corpo no qual eu sou um membro. Isso é igreja, é um só povo. E ao longo desse mês, nós temos falado diferentes características desse povo. Semana passada, nós falamos que a igreja é um povo que tem uma identidade muito clara, muito sólida. A nossa identidade, nós somos filhos amados de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E hoje, eu quero falar sobre uma marca essencial, imprescindível, necessária, uma marca que distingue esse povo do mundo à sua volta, e o nome dessa marca é transformação. Fale comigo, transformação. Uma igreja forte não é feita de pessoas perfeitas, mas é feita de pessoas em transformação. Eu quero falar como essa transformação acontece, como ela se dá, quais as dimensões dela. E para isso eu quero começar com um texto da palavra de Deus, um versículo conhecido, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu quero ler mais uma vez, mas agora é com você, pode ser? Da última fila até a primeira, vem comigo todos juntos. 3, 2, 1. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu aprendi esse versículo na tradução que diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo é feito novo. Mas afinal de contas, o que é esse tudo que é feito novo? O que é que em Cristo é transformado na minha vida? Em que sentido em Cristo a nossa vida é transformada? Eu quero explicar hoje sobre isso, responder essas perguntas. E eu tenho aquilo que eu chamo de as 4 dimensões da nossa transformação em Jesus Cristo. Primeiro, nós somos transformados pelo novo nascimento. Aqui é a raiz da transformação, é o nascedouro da transformação. Fale comigo, novo nascimento. João capítulo 3, a partir do versículo 1, fala sobre um encontro de Jesus com o homem, uma conversa dele com Nicodemos. E nessa conversa Jesus ele fala sobre essa experiência do novo nascimento. Está escrito assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, João capítulo 3, verso 1, põe para mim, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, Nicodemos ele vai ao encontro de Jesus e ele tece elogios a Jesus. Ele chega enchendo a bola de Jesus. Ele diz: mestre, eu sei, nós sabemos que ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz: ressuscitar mortos, curar enfermos, levantar o caído, transformar o ferido. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz, multiplicar pães e peixes, se Deus não for com ele. Eu não sei você, quando eu recebo elogios, a minha mãe me ensinou que por educação a gente diz o quê? Muito obrigado, sim ou não? A gente agradece, quando alguém chega: pastor, a pregação até que deu para alguma coisa. Eu digo: glória a Deus, louvado seja Deus. Mas Jesus, quando ele é elogiado aqui, a Bíblia não fala que ele responde assim, pelo contrário.
ele pega a palavra do Nicodemos e aproveita para dar uma na testa dele. Que Jesus responde dizendo assim: Nicodemos, em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bufo. Nicodemos chega louvando Jesus, Jesus chega confrontando Nicodemos. Ele diz: você precisa nascer de novo. Interessante, porque Nicodemos era um homem que tinha um currículo espiritual impressionante. Nicodemos, o texto diz, era um fariseu. Os fariseus, eles eram parte de um segmento religioso no judaísmo, que era muito rigoroso com o cumprimento da lei de Moisés. Os fariseus eram os piedosos daquele tempo. Então Nicodemos era um homem piedoso, era um homem com uma moral diferenciada. Nicodemos era um mestre, ele era alguém que ensinava, ele era alguém que conhecia as escrituras. Nicodemos frequentava a igreja, Nicodemos lia a Bíblia, Nicodemos orava, Nicodemos tinha uma atitude, um comportamento respeitável, Nicodemos tinha um status social também muito privilegiado, porque o texto fala que ele era um dos principais, um líder. Mas Jesus chega para aquele homem e diz: no meio desse teu currículo maravilhoso, uma coisa ainda te falta, a experiência genuína do novo nascimento. Escute o que eu vou te dizer, meu irmão, receba essa palavra. A religião, ela pode informar, só Jesus pode vivificar. A religião, ela pode encher a sua cabeça de conhecimento, mas apenas Jesus Cristo pode te dar uma nova natureza. Jesus vai direto ao ponto: você precisa nascer de novo, disse para ele aqui. Jesus, escute bem, ele não veio para reformar a sua velha vida, ele veio para te dar uma vida completamente nova. O convite do evangelho não é: venha para Cristo e ele vai te dar um upgrade, ele vai melhorar você. Não, Deus não está no negócio da melhora, Deus está no negócio da transformação profunda, da regeneração interior. Ei, o evangelho não é sobre uma reeducação comportamental, é mais profundo. O evangelho é sobre uma regeneração espiritual, é de dentro para fora. Não sei se você já ouviu, com certeza ouviu, a frase que se diz por aí, como é que falam os palestrantes, os autores, enfim, a turma aí, eles dizem: você precisa ser a sua melhor, todo mundo sabe, você precisa ser a sua melhor versão. Jesus olha para a gente e diz: eu não quero fazer de você a sua melhor versão, eu quero pegar esse você, colocar na cruz, e ao terceiro dia eu quero que saia da tumba um novo você, radicalmente mudado, radicalmente transformado, o teu verdadeiro você, sua verdadeira identidade, sua verdadeira essência, que somente vai brotar, que somente vai surgir quando você nascer de novo, nascer de mim, é o que Jesus está dizendo. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer do alto. Meu irmão, preste atenção nisso daqui. O que nós estamos falando é tão importante, porque o chamado do Evangelho não é para uma mera reforma, para um pequeno remendo. Não. Deus não faz remendos. Ele vem com um trator, Ele coloca tudo abaixo e faz tudo novo. Novo nascimento. Sem novo nascimento não há salvação. Sem novo nascimento não há reino de Deus, porque Jesus deixou claro. Ele disse: olha, se você não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento não há vida espiritual, porque a carne pode aprender a se comportar bem, mas só o Espírito pode te dar vida verdadeira. Sem novo nascimento não há identidade cristã verdadeira, porque o cristão não é um mero frequentador de igreja. O cristão é alguém que foi transformado por Cristo, é alguém que carrega a natureza de Cristo. O cristão é um pequeno Cristo, nesse sentido, no sentido de ser alguém que vaza Jesus Cristo, que reflete Jesus Cristo. Então, sem novo nascimento não há identidade cristã verdadeira.
Sem novo nascimento não tem transformação duradoura, porque toda mudança de fora para dentro tem prazo de validade. Toda mudança que só acontece do lado externo, ela tem data para acabar, meu irmão. Ela é superficial, ela não vai se sustentar. Mudou a pintura, mudou o verniz, mudou a cara, mudou a aparência. Mas o novo nascimento é mais, não é sobre maquiar a nossa alma, é sobre nos fazer nascer do alto de Deus. Isso aqui é importante, porque a gente pode aprender isso, a arte de colocar uma maquiagem na gente. A gente converte, muda o linguajar, muda o vocabulário. Camarada te corta agora no trânsito, aí você, misericórdia. Dá uma turbulência no voo, você, o sangue de Jesus tem poder. Dá uma mudança no vocabulário, dá uma mudança no palavreado. A gente aprende os maneirismos, a gente aprende as coreografias, a gente aprende os rituais, mas o Evangelho, ele é uma convocação para algo mais profundo, é sobre uma mudança interior, sobre uma mudança interna. Sem novo nascimento não há fruto que permaneça, sem novo nascimento não há uma igreja viva, porque uma igreja forte não se sustenta em tradição, uma igreja forte se sustenta em regeneração espiritual. Você pode mudar de hábitos, alguns hábitos, pode mudar de algumas mesas, pode mudar algumas linguagens, mas se você não nasceu de novo, está simplesmente perfumando defunto. Eu vou repetir, se não nasceu de novo, está apenas perfumando defunto. Pastor, mas está cheiroso, mas ainda é defunto. Mas é Chanel, é defunto. Colocou um terno bonito, uma gravata. Parece que está vivo. Parece, mas não está. Dá um grito para ver se ele levanta. Chama ele para fazer algo. De gente viva. Para viver vida. Não tem como, é defunto. Quantas vezes nós vivemos essa experiência com Deus? A gente está perfumando defunto. Está perfumando defunto. Está aprendendo uma coisa, está aprendendo um princípio, está comparecendo a um lugar onde a gente recebe uma dose motivacional para a semana, onde a gente tem, sabe assim, uma descarga de dopamina, é bom, faz bem, mas não é esse o propósito do Evangelho, é mais profundo. O Evangelho é uma convocação para nos tirar da morte para a vida, é uma transformação que só se dá pelo poder do Senhor, operando no nosso íntimo. Meu irmão, é novo nascimento, é novo nascimento. De maneira, escute bem isso, que a pergunta mais importante na nossa vida de fé, não é se você acredita em Deus. A pergunta mais importante da nossa vida de fé é: você já nasceu de novo? Ah, mas eu acredito em Deus. Tiago, apóstolo, na carta dele diz assim, que os demônios também acreditam e até tremem. Eles não podem negar a existência de Deus. Eles sabem que Deus existe. Eles reconhecem a existência de Deus. Não existe demônio ateu. Não tem. Todo demônio é crédulo. O diabo é crédulo. A diferença é que eles não nasceram de novo, não experimentaram um novo nascimento, não estão permeados pela presença do Espírito Santo. Ô querido, escute uma coisa, a gente podia pegar essa pergunta: você acredita em Deus? E jogá-la no lixo. Ela é descartável, ela é dispensável. Sabe por quê? Porque ela não muda nada. Ah, eu acredito em Deus, ótimo. Sabe o que isso muda? Praticamente nada. O que muda a nossa vida é quando a gente tem a experiência de nascer da água e do Espírito. A água como símbolo do perdão, a purificação dos meus pecados. Quando eu reconheço Cristo como meu Senhor, e eu tenho essa experiência de ser visitado pela misericórdia de Deus, e o seu sangue me limpa, me lava, me purifica, a culpa perde poder, a condenação perde poder, e eu passo a me enxergar como um filho amado de Deus, eternamente perdoado, justificado por causa da obra da cruz. E o Espírito Santo enchendo a minha vida, habitando o meu ser. Essa é a diferença.
A experiência com Jesus não é uma experiência que se resume à ordem da razão, à ordem do racional. Ela não se resume a isso. Ela não se resume a você concordar com um credo, com uma formulação doutrinária. Sou cristão por quê? Porque creio que... Não, eu creio que Deus existe, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Eu creio que Jesus um dia morreu na cruz. Tudo isso é interessante, é bom você entender isso. Há um valor importantíssimo nisso. Mas o que faz a experiência cristã diferente de qualquer outra é porque, para além do mero conhecer, do apenas conhecer, Deus decidiu que ao nos salvar, ao encontrar a nossa vida, Ele colocaria em nós o Espírito Santo da verdade. Ele faria de nós morada do seu Espírito. Ele colocaria em nós a terceira pessoa da Trindade. Nós seríamos cheios dele, do próprio Deus, do próprio Senhor. E isso é que muda tudo. Porque isso faz de nós, não um velho homem, que agora está um pouco mais bem comportado, mas sim, uma pessoa radicalmente nova. Aquele velho homem morreu, foi para a cruz, foi sepultado, e eu ressurgi com Jesus. Eu sou agora a habitação do Espírito Santo. Eu nasci de novo. O novo nascimento é a raiz da transformação que Deus tem para nós. E o novo nascimento, ele tem pelo menos 2 frutos. Um interior e um exterior. O fruto interior é um novo coração. Fale comigo, um novo coração. O profeta Ezequiel fala sobre isso. Em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 26. Diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito no interior de vocês, e eu os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Eu quero que você foque em pelo menos 2 partes desse texto. Primeiro, quando Deus diz: eu tirarei de vocês um coração de pedra, colocarei um coração de carne. Deus está falando: eu não faço ponte de safena em ninguém. Eu não trabalho com desobstrução de artéria entupida. Eu arranco fora o coração velho e eu coloco um coração novo. Deus só entra na UTI para fazer transplante. Eu quero ficar, pastor, um pouquinho melhor. Jesus não entra na UTI para isso. Eu quero ser um pouquinho melhor. Jesus não gasta o tempo dele com isso. Sentou, ou melhor, deitou na maca do doutor Jesus de Nazaré, pode preparar, é para transplante. É para mudar radicalmente. E quando ele fala de coração, ele não está falando desse órgão que bombeia sangue para o corpo, não. Quando ele fala coração na Bíblia, o termo, a expressão coração, especialmente no Antigo Testamento, significa o centro das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos, anseios, volições, apetites. É sinônimo de alma, sinônimo de interior, de mente, de psique. Isso é o coração na Bíblia. Quando ele diz: eu colocarei um novo coração, ele está dizendo: eu vou te dar uma nova vontade, eu vou te dar um novo querer. Por isso que no texto ele diz assim: eu os levarei a agir segundo a minha palavra, segundo os meus estatutos. Ele está dizendo: eu colocarei em você uma nova inclinação, eu colocarei em você um novo desejo, um novo desejar, uma nova disposição interior. Isso é novo nascimento, gerando em nós um novo coração. Está aqui um teste. Você quer um teste então para saber se já nasceu de novo? O teste está assim: será que há algo em nós, no âmbito do querer, não do fazer, do querer, mudou? Aquilo que antes eu queria, já não quero mais. E o que antes eu não desejava, agora eu passei a desejar.
Algumas coisas que antes eu tinha prazer nelas, agora eu me lembro com nojo. E outras que eu desprezava, agora eu tenho fome por elas, eu tenho um apetite novo, eu desenvolvi um paladar novo. Eu agora tenho um paladar pela verdade, eu tenho agora um paladar pela pureza, pela vida, por aquilo que é nobre, por aquilo que é bom, pela paz, pela mansidão. Antes, meu amigo, eu tinha um prazer em fazer uma briga. Sabe aquele ditado que diz como é, eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada, não é? Sei lá como é. Enfim, aquela história, você que tem um espírito do confuseiro. Quando tem um negócio, você já se coça todinho, se coça, e diz, mas vai ver, viu? Deixa ele. Vou ligar para ele, falar umas verdades. E a gente tinha aquilo. Mas o coração foi mudado, a inclinação do coração foi mudado. Antes a guerra me excitava, agora é a paz que me empolga. É a mansidão que me empolga. É a misericórdia que me empolga. Antes, bateu, levou. Vai ser na mesma moeda, porque fui educado assim. Mamãe dizia, chegou em casa apanhado, apanha de novo. Quem passou por esse treinamento aí, maravilhoso? Mas agora eu nasci de novo, eu tenho um novo coração. Eu tenho uma nova inclinação interior, eu tenho uma nova disposição interior. Antes, meu Deus do céu, falar uma fofoquinha era tão bom, tão gostoso, meu Deus, ficava esperando a hora de se encontrar com as amigas, bora, estou cheia de assunto. Agora, parece que o ouvido coça, quando a conversa é maledicente, é falando mal, é atingindo a honra alheia, porque existe uma nova disposição interior, existe um novo coração, existe um novo querer. Fale comigo, um novo querer. Não é apenas um novo fazer. Não é apenas um novo fazer. Quem é pai e mãe aqui? Então você sabe que o ser humano é capaz de fazer, mesmo sem querer fazer. Nós, pais e mães, a gente é especialista nisso, não é? De obrigar nossos filhos a fazer, mesmo a contragosto. Vai fazer. E está tudo certo, esse é o nosso papel mesmo, eles ainda não têm maturidade. Mas escuta, Deus olha para a gente e diz, como um pai olha para um filho, eu sei, viu? Está fazendo, mas está fazendo a contragosto. Está dizendo, eu te perdoo, queria dar um soco. Está sorrindo, falando para ela, a paz. A vontade, o querer, o desejar. Tudo bem que é fato, na nossa caminhada com Jesus, quantas vezes primeiro o fazer é mudado, mas não podemos ficar apenas no fazer transformado. O Espírito Santo precisa tocar no nosso íntimo e criar em nós um novo querer, um novo desejo, uma nova inclinação interior. Eu sou um novo tipo de pessoa, eu sou uma nova espécie. Eu sou um homo sapiens de outra ordem. O Espírito Santo agora me habita. Há um novo coração em mim. O salmista diz, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu faço uma pergunta. Quantos aqui precisam parar de pedir para Deus um novo momento e precisam começar a pedir um novo coração? Porque hoje está na moda, Deus, eu quero viver um novo tempo. Aí Deus olha e diz, que novo tempo o quê, rapaz? Você está precisando de um novo coração. Eu posso te mudar de lugar. Se o coração não mudar, vai ser o inferno de sempre. Vai mudar de relacionamento, vai ser a complicação de sempre. Vai mudar de emprego, de trabalho, vai ser o caos de sempre. Você é sempre a vítima, o resto é sempre os culpados, os algozes. A historinha é a mesma, a narrativa é a mesma. Você não está precisando de um novo momento, você está precisando de um novo coração. Vai, clama, que eu te dou um novo coração, diz o Senhor.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe, a igreja não é feita por um povo que parece diferente. Que parece diferente. Eu não sei quantos aqui têm uma caminhada assim, mais longa, na fé, no ambiente de igreja. Mas eu caminho com Jesus há 20 anos, então eu estou dentro de igreja há 20 anos. E eu já vivi muito esse contexto, essa fala de o crente tem que parecer diferente. Nem parece que é crente. Quantas vezes eu escutei pessoas falando, eu fui lá na tua igreja, nem parece culto. Mas nem parece a roupa de crente. Mas nem parece um pastor. Como se parecer fosse a régua. Como se parecer fosse o termômetro. Não é parecer não. Entre em contato comigo, toca na minha vida e vê se não tem Cristo. Vê se não tem Jesus. Porque o evangelho não é sobre o verniz, a pintura que de longe eu enxergo, não. O evangelho é sobre a verdade, a essência, a substância que está ali. Entende, meu irmão? A igreja não é um povo que parece apenas diferente, é um povo que sente diferente, tem um coração diferente. E você vai me desculpar, mas olha, eu não sei se Jesus está precisando voltar, ou se o Espírito de Deus precisa ser derramado de uma maneira mais copiosa, mais gloriosa, e existir um avivamento, porque se multiplica as igrejas. Agora o último censo que eu vi do IBGE, é a crentalhada multiplicando, só aumentando de número. Mas basta você abrir no Instagram para você ver a qualidade. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a rede social é um espelho preciso da condição humana. Abre nos comentários de qualquer polêmica, para você ver como as pessoas, em geral, elas são odiosas, raivosas, grosseiras, dadas à crítica, ao pessimismo, à piada ofensiva. Sabe por quê? Porque aquilo que eu não tenho a cara de falar olho no olho, eu tenho coragem de falar por detrás do arroba. Então ali é um espelho preciso da podridão que habita os seres humanos no nosso tempo. E isso inclui, infelizmente, a igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, a gente está precisando hoje clamar, Jesus, me dá um coração novo, me dá um coração transformado, me dá um coração que na hora que eu vou teclar, ele é sensível. O Espírito Santo diz, para! E eu aborto o plano, porque se não for para edificar, se não for para abençoar, se não for para alentar, se não for para enaltecer, se não for para de alguma maneira elevar o outro espiritualmente, foi Paulo quem disse, é melhor eu ficar na minha, ninguém está precisando do meu veneno, ninguém está precisando das minhas desordens, transformadas em palavras. Você está entendendo, irmão? Vocês estão quietos? Ninguém. Quando o Espírito Santo toca a gente, quando a gente tem um novo coração, a gente tem um coração sensível à voz de Deus. Aí você fala aquele áudio de 4 minutos, para colocar lá no grupo. Uma bomba atômica, uma granada. Arranca o pino e joga, vai. Confusão vai ser. Aí o Espírito Santo sussurra, não faça. E você, sai Satanás. Coração novo é um coração sensível à voz do Espírito Santo. Rendido, entregue. E a igreja é um só povo. Um povo que tem um coração novo. Coração sensível. Coração cheio de Deus. Mas o novo nascimento, ele também vai implicar não apenas uma transformação interior, um novo coração, mas também uma transformação exterior, uma mudança de, fale comigo, procedimento. Leia comigo 1 de Pedro 1,15. 1 de Pedro 1,15 diz assim, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também
em tudo o que fizerem, sejam santos vocês também. Fale comigo, hein? Fale mais forte, hein? Tudo o que fizerem. Tudo é tudo. E no grego, pastor, no original, pasme você, é tudo. Tudo é tudo. No meu trabalho, no jeito de fazer negócios, na maneira de ganhar dinheiro, na maneira de viver casamento, é tudo, em tudo. Como lido com meus filhos, como trato com os meus colaboradores, tudo, em tudo. Sejam santos. Ser santo é reflita o caráter de Deus. Ser santo seja uma vitrine de quem Deus é no mundo. Ser santo é dizer sim para Deus. A fé, meu irmão, a fé que não muda o nosso proceder, o nosso comportamento, é uma fé morta. É uma fé ilusória. Se houve conversão, se houve novo nascimento, precisa existir uma mudança no procedimento. Jesus disse em Mateus 5,16, olha isso, da mesma forma brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam, Mateus 5,16, para que eles vejam as suas o quê? Para que eles vejam o quê? Só aquele povo que está lá, você que tem boca, diga, o que é que Jesus está falando aqui? Para que vejam as suas? Para que eles vejam as suas boas intenções? Para que eles vejam as suas boas motivações? Não, meu irmão, quem conhece o nosso coração é Deus. Jesus está dizendo que as pessoas têm que ver as nossas boas obras, elas têm que ver a nossa vida, porque o mundo nos escuta com os olhos. No teu trabalho as pessoas vão dar ouvido à mensagem que você prega com a vida. É a nossa vida que é um outdoor, um banner da fé. Se eu estou em Cristo, tem que mudar. A vida tem que mudar. A forma como você fala tem que mudar. A forma como você fala tem que mudar. Tem palavra que não cabe mais. Tem que mudar. Não é condizente, não é coerente com o nome que você carrega, o nome de Cristo. Tem que mudar. A maneira como tratamos as pessoas tem que mudar. A maneira como nós tratamos e lidamos com o dinheiro tem que mudar. Nem todo negócio para a gente é proposta aceitável. Você está entendendo, irmão? Presta atenção, fica ligado. Você nasceu de novo, você tem um novo coração. Você é um filho amado de Deus. Que história é essa de tigrinho? Teu negócio é com o leão da tribo de Judá. Né? É. Ai, pastor, o tigrinho o quê, rapaz? É o leão da tribo de Judá que provém. Enquanto o louvor volta, senão não acaba. Escuta isso aqui, presta atenção. Palavra de Deus aqui, se você não lembrar nada de hoje, lembra uma coisa, vou falar isso aqui, posso falar? Não adianta tomar café com Deus Pai e enviar direct com Satanás. Não dá. Não é? Eu acho interessante, a gente prega um sermão de 40 minutos, só vão lembrar disso. É. Escute. A vida tem que mudar. Procedimento tem que mudar. Essa unção aí de metralhadora, saia da sua vida. Atira para 10, atira para 15, o solteiro, ó, pá, 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 pá. Meu Jesus, no reino de Deus, meu filho, não tem isso não. No reino de Deus, só tem, sabe o quê? É a unção do sniper, é um tiro certo. Você está compreendendo? Que eu falo os versículos, o povo não entende, eu estou tendo que usar parábolas. Deus me deu a graça, a unção do sniper. 20 anos de idade, eu era feio, liso, magro que dava dó. Mas eu só tinha uma coisa, eu era crente. E preguiçoso eu não era não. Eu só tinha isso, eu era crente, trabalhador. Um tiro certo, eu mirei naquela dali, ó, pá.
aquela que vos falou aqui agora há pouco, orou, falou, comeu 10 minutos aqui do meu sermão. Escuta, um tiro só, Deus me deu essa graça. Eu disse: Jesus, feio eu sou, lisa eu sou, mas tu sabes que eu tenho um negócio contigo. Aí ó, pá, um tiro só, tá aí, para a glória de Deus, louca alucinada por mim. Meu irmão, e como a fé sem obras é morta, para a glória de Deus, eu tenho 2 frutos, meus rebentos, o Theo e a Chloe, e eu estou tentando emplacar o terceiro. Deus te convencerá, mulher, Deus te convencerá. Tu tens um novo coração, tu nasceu de novo. Seja sensível à voz do Espírito, não endureçais teu coração quando Ele fala. Vem cá, se você levasse teu carro para consertar na oficina, porque ele não estava dando para nada, não saía do lugar, parado na garagem, tu levou para consertar, tirou lá da oficina, tentou ligar e nada, continuou do mesmo jeito, nem para frente nem para trás, parado na garagem, o que é que você faria? Você ligaria lá para o rapaz da oficina e diria: você não consertou, não é assim? Porque se teve conserto, como é que o carro está do mesmo jeito? Como é que continua parado, sem se mover, sem ir para frente nem para trás? Se nasceu de novo, se tem um novo coração, tem um novo proceder. Tem um novo proceder. E tudo isso só se dá pelo Espírito Santo. Fale comigo: pelo Espírito Santo. Zacarias 4:6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito. Pastor, como é que eu posso ser fiel à minha esposa? É pelo Espírito. Como é que eu venço as tentações desse mundo? É pelo Espírito. Como é que eu digo sim para Deus e não para o pecado? É pelo Espírito. Como é que eu resisto a uma proposta financeira que parece maravilhosa, mas eu sei é errado? É pelo Espírito. É pelo Espírito que você não é escravo do teu bolso. É somente pelo Espírito. Como é que eu troco a mentira pela verdade? Pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu troco uma vida de prostituição por uma vida de pureza? Eu vivi já tantas coisas, a minha mente é tão bagunçada. Pastor, no culto, se eu só soubesse, eu levanto a mão e vem coisa na minha cabeça. Como é que eu faço? Como é que as cadeias são quebradas? É pelo Espírito, é pelo Espírito, não é nem por força, nem por violência, é o Espírito quem convence o pecador, é o Espírito quem liberta o cativo, é o Espírito quem limpa o sujo, é o Espírito que santifica os filhos de Deus, é o Espírito que faz a gente nascer de novo, é o Espírito Santo que faz você virar habitação de Deus. É pelo Espírito. Levante as suas mãos, eu quero declarar nessa noite: é pelo Espírito na sua vida. Comece a abrir a sua boca e comece a pedir: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche o meu coração. Espírito Santo, muda quem eu sou, de dentro para fora, Senhor.